Eu quero trazer uma mensagem aqui sobre vida com Deus, sobre obedecer a palavra de Deus, viver verdadeiramente a vontade de Deus, o evangelho, sabe, do Senhor Jesus. Que vai muito além de ir à igreja, de ir aos cultos, de frequentar cultos. Não que eu não estou aqui dizendo para a gente não frequentar culto, para a gente não ir aos cultos, para a gente não ir à igreja, para a gente nunca pisar os pés numa igreja, num culto, não é isso. Mas muito mais que isso, a gente precisa entender também que a gente precisa viver uma vida de obediência a Deus, dentro e fora da igreja. Não é só quando a gente está lá na igreja. A gente não tem que ser um frequentador de culto apenas, porque ser um frequentador de culto não é o que vai levar a gente a ser salvo. É necessário, é bom a gente ir aos cultos, porém a gente precisa obedecer de verdade a palavra de Deus, sabe? Porque assim, o culto é o momento que a gente está indo para cultuar, a gente está indo para adorar a Deus. É o momento onde os membros do corpo de Cristo, que é a igreja, estão unidos, devem estar unidos em um só propósito, em adoração a Deus, em conexão com Deus, ligados num só espírito, num só propósito, numa só verdade. Mas, depois que a gente sai da porta para fora, a gente tem a nossa vida, cada um tem a sua vida particular, a sua vida pessoal, e aí é o momento que a gente deve obedecer a Deus, né? Sabe? Guardar nosso coração, guardar a nossa língua, guardar os nossos olhos, procurar viver em santidade, em obediência à palavra de Deus, porque é sobre isso. É sobre isso, a gente precisa entender isso. A questão da gente estar indo aos cultos não significa que a gente já vai para o céu por isso. Jesus, ele morreu para conceder a oportunidade de salvação, sim. Mas a gente precisa aqui na Terra, enquanto a gente estiver aqui vivendo nesse mundo, a gente precisa obedecer. Obedecer a palavra de Deus, sabe? Obedecer à vontade do Senhor. É isso que nos leva a um dia morar com Jesus eternamente. É a nossa obediência. Então, porque não adianta, né, a gente ser crente dentro da igreja, parecer ser um cristão dentro da igreja, e para fora a gente viver de uma forma totalmente, de uma forma assim que contraria totalmente, sabe, a palavra de Deus, os caminhos do Senhor, a vontade dele. Não adianta. E quem conhece a vida de cada um é Deus. E a gente também precisa reconhecer se a gente está vivendo nos caminhos de Deus ou se a gente está desobedecendo. E assim também o inimigo contempla, o inimigo também sabe. Assim como Deus deu testemunho de Jó para o inimigo, e o inimigo contemplou da mesma forma, o inimigo sabe quem é e quem não é. Deus sabe quem é e quem não é. E nós sabemos se nós somos ou se não somos. E se nós não estamos sendo, nós precisamos nos consertar. E se nós já somos, nós precisamos cada vez mais buscar